Bora! Bora conhecer. Bora! Então bora. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Casa dos Monstrinhos. No quadro de hoje, realidade ou ficção, nós vamos contar uma história medonha, macabra, aterrorizante. Que é verdade ou não? Boa tentativa. Vamos começar então? Solta o cleque. Vamos começar. Clack! Imagine descobrir que alguém com quem você dividiu uma refeição, um sofá, talvez até a sua casa, é um fugitivo internacional. E é isso. Um homem que viveu décadas sob uma identidade falsa e que hoje é procurado por possíveis crimes ligados a sequestro, abuso e até um plano de repetir os horrores que sofreu quando ele era criança. Esse é o caso de Steven Armstrong, também conhecido como Peter Gary. Um nome, dois nomes na verdade, duas vidas e um passado que se recusava a ficar enterrado. Então, seguimos, né? Tinha esse cara chamado Peter Gary. E, como, né, já comentei ali no início, ele passou a maior parte da vida dele se escondendo com esse outro nome que eu mal consigo pronunciar, Steven Armstrong. Tipo, identidade falsa mesmo, passaporte forjado, uma vida completamente inventada. E por quê? Porque o passado dele é um dos mais bizarros e tristes que eu já ouvi. Ele nasceu na Irlanda e quando ele ainda era bem pequeno, o pai dele, um dentista, assim, um desses caras bem respeitados, sabe? Daqueles homens super normais. Dentista não é respeitado. Mas era na comunidade, né? Vai saber, na Irlanda deve ser, porque todo mundo tem os dentes feios. Xenofóbica! Caríssimo arrumar os dentes lá. Então, esse cara, o pai do Peter, ele começou a criar um mundo paralelo só para manipular o menino. Ele acabou inventando uma história completamente maluca. Ele disse que o Peter tinha uma doença super rara e era algo extremamente mortal. Chamava contágio hominídeo necrótico. Parece até nome inventado de filme de zumbi, né? Não é inventado? Como que é? Contato Hominídeo necrótico. Contágio hominídeo necrótico. Contágio, tá. E segundo o pai, se ele encostasse em alguém por acidente, a pele dele começaria a necrosar e ele ia morrer. Dependendo de quem você toca. Não, ele só podia tocar em membros da família. Era isso. Essa era a justificativa do pai. Justo. Então ele acabou crescendo num mundo completamente isolado. Lembra aquele filme lá que coloca uma criancinha numa bolha? É, tipo Menino Bolha. É, Menino Bolha, isso mesmo. Tipo isso. Então, né, imagina você crescer assim, acreditando que qualquer outro ser humano é uma ameaça viva, né? Que você pode morrer só com um abraço. E então, com isso, ele não podia chegar perto da mãe, não podia chegar perto da irmãzinha recém-nascida, né? Porque ele achava que se ele encostasse nela de alguma forma ali, né, com mãos nuas, ele ia acabar morrendo. Não, mas não era a família que era permitida? Não, na verdade era só o pai. Ah, tá. É a família, pai. Família pai. Porque, na verdade, é muito bizarro. Porque essa irmã e a mãe moravam num anexo da casa. E elas viviam já. presas. Ah, tá. Tá. Se isso for uma história real, ele tava inventando isso pra criança nem querer chegar perto da mãe e da irmã. E não saber que ele é um cuzão do caralho, né? Exatamente. Então, assim, ele achava que ia morrer se chegasse perto, e o pai reforçava isso o tempo todo, dizendo que elas eram vadias nojentas e que ele não precisava delas. E é claro, né, até então o menino só tinha o pai como referência, que por causa da doença dele, ele não podia ir para a escola, ele não podia ir para os lugares, ele não conhecia nada. O pai dele até que era gente boa, ele levava ele para fazer passeios e coisas especiais, né, ignorando completamente a mãe e a irmã que viviam presas ali naquele anexo. Mas ele sempre mentia, falava que o filho não era dele, que
né? Esse é meu sobrinho, tá passando uns dias comigo, se por acaso eles encontrassem alguém conhecido na rua. E o menino vivia se escondendo atrás do pai porque ele morria de medo de encostar em Encostar. qualquer Uhum. pessoa, né? Então ele ficava quieto porque ele também tinha aí essa instrução para ficar quietinho o tempo todo. Então o pai dele precisou viajar para fazer um congresso, coisa de dentista, coisa que dentistas fazem, sei lá, acho que ele foi, sei lá, eu que ele foi fazer. Mas ele não tinha com quem deixar o menino, porque até então esse menino não existia. E daí ele não teve outra alternativa a não ser deixar com a mãe. A mãe, na época, estava grávida da pequena irmãzinha dele, a Mary. Mais uma. Terceira filha. Não, Ah, era a da. mesma. Tipo, Tá, tá, tá. a irmã ainda estava sendo gestada. Tá, tá. Entendi. E então ele não teve alternativa a não ser ficar com ela. E ele lembra de ficar muito revoltado. Ele tinha apenas 7 anos. E o pai dele instruiu: se ela tentar te encostar, se ela tentar te contar qualquer coisa, você chuta a barriga dela. Que horror. Eu achei chuta, eu achei que ia falar chuta canela, sei lá. Chuta a Tá bom. barriga, chuta a barriga dessa vadia. Então ele ficou lá, foram 2 dias, ele tinha comida só para ele e não. A instrução é que ele não podia dividir com a mãe dele Aham. essa comida. Falou que ela não precisava disso, que ela estava bem e que aquela comida era só dele. Que ela tinha instruções de preparar essa comida, que se ela não preparasse ou se ela comesse a comida dele, era para ele chutar ela, tá? Então, ele acordou um dia e ele viu a mãe desesperada, né, comendo uma coisinha. E ele chegou e começou a gritar com ela, falando: o que que você tá fazendo, sua vadia? Imagina, uma criança de 7 anos. Sim, O que que você, manipulável, né? né? O que que você tá fazendo, sua vadia? Esse chocolate era meu, não era pra você, eu tava guardando pra depois, não sei o quê. Ela começou a chorar muito e ele ficou revoltadíssimo por vários motivos. Um, que ele não acreditava que aquela era a mãe dele, porque foi a primeira vez que ele viu ela, ele só ouvia ela. E aí ele seguiu a instrução do pai, começou a chutar ela e chutou a barriga dela. E ela toda acuada, não queria machucar o menino nem nada. E aí ela começou a sentir muita dor, muita dor, muita dor. E ela começou a entrar em trabalho de parto ali mesmo, sozinha com a criança. O Peter, revoltadíssimo, falou: cala a boca, não faz barulho. Tava, né, todo cheio da razão, sem entender nada do que estava acontecendo. E aí, né, ela tava ali sofrendo, agonizando com dor. O pai finalmente voltou. Isso foi depois de 2 dias, né? Toda essa Ela. confusão, ele chutando a Uhum. barriga dela, né? Enfim, e mandando ela ficar longe. O pai chegou, daí ele abraçou o pai, começou a chorar, falou: nunca mais me deixa sozinho com ela, eu nunca mais quero ver essa mulher. E daí ele falou: não, desculpa, isso nunca mais vai acontecer, nunca mais vou te deixar sozinho. E aí levou o menino para dentro de casa, né? Arrumou a janta para ele e depois ele falou que ele ia cuidar, né, da situação que estava acontecendo. A partir desse momento, Peter começou a ouvir choro, né, de neném, normal. Então, ele assumiu que a criança tinha nascido. Ele falou: beleza, tal. Não sentiu mais culpa, foda-se. Sim. E até que um dia alguém entra na casa deles. E a mulher que estava ali presa, a mãe do Peter, começa a gritar: meu nome é Denise Norton, eu fui sequestrada. Por favor, me tirem daqui, eu tô sendo mantida, né, em cativeiro. Desde que eu sou muito nova, ela começou a gritar. E aí o pai dele simplesmente levantou, arrumou as malas, catou o menino pela mão e falou: vambora, Vambora! vambora. Eles sumiram na Inglaterra em 1980 com os documentos falsos, né? Então eles foram parar na Nova Zelândia. E lá eles passaram a usar os nomes de James e Stephen Armstrong, né? Então Peter Geary morre a partir daí. Então, a partir daí, eles começaram uma vida nova. Só que é claro, né, que o pesadelo continua. Ele continuou crescendo em isolamento, com medo das pessoas, com medo do toque, mas ele tinha muita curiosidade. Ele estava crescendo. Ele era extremamente inteligente, porque o pai ensinava muitas coisas para ele.
E mas assim, ele não ia pra escola, ele não fazia nada, né? Até que um dia ele acabou fazendo amizade com um menino ali, que era vizinho dele. Ele não encostava no garoto, óbvio, nem nada, mas ele começou a ajudar o menino na escola, né? Porque o menino tinha dificuldade de aprendizado, não sei o quê, daí eles firmaram ali um vínculo, algo muito bacana, mas nunca com contato físico. E um dia eles foram nadar, né? O amigo chegou feliz que tinha passado nas provas, né? Tava contente porque ele ia conseguir aplicar para algum trabalho, aí eles já estavam meio adolescentinhos, né? E o menino levou umas latinhas de cerveja e falou: Ah, vamos experimentar isso daí, né? E foram para um lago ali. Ele bebeu e em algum momento o amigo dele acabou enroscando em alguma coisa e ele não conseguia se desvencilhar e ele foi se afogando. E o Peter, né, ou Steven, tava morrendo de medo e não sabia o que fazer porque ele não podia encostar no menino porque senão ele ia morrer. Então ele acabou deixando o menino se afogar. Eu achei que ele ia começar a descobrir que não era bem assim e tudo mais. Caralho, o Piaget era um merda também, né? Vai tomar no cu. Só que aí ele carregou essa culpa por anos e ele não podia contar pro pai dele porque ele tinha essa amizade em segredo. O pai dele ia ter um treco, né? Se isso acontecesse, enfim. Tá, você já achou que isso é pesado, vai piorar, né? Aí o Peter tava assim, triste, tava desolado. O pai dele começou a reparar, né, que ele não tava nem conversando com o pai. Tava muito na dele. Aí ele falou assim: Ah, vamos sair, vamos arrumar uma companhia pra você. Sequestraram uma garota de 14 anos. Métodos de arrumar uma companhia. Faça amizades ou sequestre uma. Era uma garota da idade dele, né, 14 anos. Ela chamava Lindy Weston. E, gente, ele manteve a menina presa exatamente do mesmo jeito que ele fazia com a mãe do Peter anos antes. E o Peter, ele já estava tão destruído psicologicamente que ele já nem sabia mais o que era certo e o que era errado. Para ele, meu pai me arrumou uma amiga, né? Então, ele tentava ajudar a menina, ele dava lápis e papel para ela escrever, né, para passar o tempo. Ele convenceu o pai dele a deixar ela presa em correntes maiores para ela ter mais espaço para se Que movimentar dentro da fofo. cabana. Oh. Super fofo, né? É uma cabana que inclusive os dois montaram juntos. Olha que momento Ah, de momento de pai bonding. e filho. É um É momento de difícil é ter difícil, esse olha. momento. É muito difícil. E daí, inclusive, né, deixar a prova de som e tudo mais, para que ela pudesse gritar à vontade. Achei muito fofo. Achei. Que preocupação. Esse detalhe, essa preocupação, eu adorei. Assim. Ela pode gritar à vontade agora. Exatamente. Então, né, tudo isso foi acontecendo, ele ia lá, a menina meio que, né, se abria com ele, mas muito revoltada, tipo, falando, você é um bosta, você podia me soltar. E daí ele falava, não, meu pai vai matar nós dois, não sei o quê. E todo dia à noite ele via o pai dele indo lá. E um dia ele chegou de manhã para levar o café da manhã, porque o pai dele mandou ele lá dar o café da manhã para aquela vadia nojenta. Outra vadia nojenta? Ele gosta de ser. Ele ama esse termo, assim, porque na verdade ele tinha total desprezo É por um incel. É mulheres. um incel da É um vida. incel. É o adolescente. É, Adolescência, né? exato. E então ele foi e ele percebeu que a Lynn estava muito machucada, mas muito machucada mesmo, e que ela estava sem um dente da frente. O pai dentista. E daí ele perguntou o que aconteceu, ela estava muito machucada, não sei o que, ela começou a chorar. E ela falou: Ah, teu pai tentou fazer umas coisas comigo ontem e eu resisti. E então ele me bateu e ele arrancou um dente, como punição. Ele disse que ninguém vai me querer se eu ficar assim. A banguela é foda. Banguela é forte. E então o tempo foi passando. Se passaram ali 3 anos, né? O Peter já estava com 17, ela também. E o Como que Peter. foi esse rolê? Tipo, quantos anos você tem lá? Pra chegar na personalidade certinha. Como assim? Ah, sim, você tem 14 anos. Como que você sabe? Olhando alguém na rua?
É que, na verdade, não queria pegar a pessoa exatamente na idade certa. Ele viu uma menina E deu a sorte de ser jovem, 14. que ela parecia ser mais jovem do que ela era, na verdade. Ah, Porque eu acho que ele estava atrás de uma garota de 11 anos por aí, uma bebinha. que era a idade, inclusive, da mãe do Peter, quando ela foi sequestrada. Ah, tá. Tá bom. Então, beleza, o Peter começou a dirigir, daí ele começou a plantar umas hortinhas, fazer umas coisas lá na casa para ocupar a cabeça, ocupar a mente, né? Tipo, além de só ir lá conversar com a menina, que já tá ficando cada vez mais desdentada. E aí pediu pro pai, falou, posso tentar vender isso daí para eu ter meu dinheiro, tal, fazer minhas coisas, né? E o pai permitiu, ele falou, só não encosta em ninguém, usa sempre luva, né? Chapéu, protege as orelhas, não sei o quê. O pai começou meio que. O pai já tava velho, Já já estava tava ficando velho, já estava cansado. cansado e estava fazendo pouco dinheiro também. Então, É, isso daí seria uma forma dele tentar, enfim, monetizava o filho. monetizar o filho, né? E aí o menino começou a ir para a cidade, daí ele falou: Bom, já que eu tô aqui, vou passar na biblioteca, né? E daí ele começou a conversar com algumas pessoas, aí as pessoas perguntavam: Nossa, mas aqui é tão quente, né? Por que você tá sempre tão coberto? E aí ele falou: Não, é porque eu tenho uma doença. E isso a própria Lindy falava para ele, nunca ouvi falar nessa doença. E daí ele achava que ela só estava blefando, né? Porque ela queria fazer mal para ele. Tipo, encosta em mim aqui pra você ver que não vai acontecer nada, né, seu otário? E daí ele já morria, né? Uma forma de retaliação, mas não. Daí ele começou a ir na biblioteca, daí começaram a questionar, né? A bibliotecária começou a questionar por que ele estava sempre tão vestido assim. Aí daí ele falou que ele tinha uma doença, daí ele falou o nome da doença, né? Contágio hominídeo necrótico. E daí ela falou, eu nunca ouvi falar nessa doença. Daí ele falou, não, é realmente muito rara. E daí ela falou, olha, tem uma sessão ali de medicina, você pode procurar, você fica à vontade, né? Fica aí. E daí o Peter começou a, né, meio que se dar conta que talvez não fosse tão verdade, né? Ali com 17 anos ele começou a ter contato com outras pessoas, que não fosse só a Lynn, só o pai, né? Porque ele estava indo para a cidade O vender. pai criou essa história e falou: Ah, ele vai crescer, vai ficar inteligente, ele vai descobrir logo. Daí chegou uma hora que ele não aguentava mais essa criança burra aqui dentro de casa. Vai pra biblioteca, estuda e descobre que eu tô mentindo pra você, por favor. E então, daí ele foi lá depois de um tempo, né? Ele não quis confrontar o pai logo de início, mas aí teve um dia que a ficha caiu, né? Ele, inclusive, ele falou: Eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou no médico. E aí ele foi no médico e a mulher falou: Essa doença não existe. Uau! A pessoa da biblioteca também falou isso. A menina que estava sequestrada falou isso. De 14 anos. De 14 anos falou isso. E nesse dia ele tinha que buscar o pai dele no consultório, né? Porque ele estava com um carro, tudo mais, então ele já dirigia. E aí a médica falando aquilo, ele começou a ficar muito revoltado. E então ele foi dirigindo, né, levando o pai, e ele começou a confrontar o pai ali naquele momento. Ele confrontou o pai puto da cara, e o pai, não, você não tá entendendo, não é uma mentira, é que as pessoas são burras, as pessoas não entendem. Daí ele, muito brabo, tipo, para de mentir, daí, naquele momento acalorado, ele acabou atropelando um bicho na estrada, o carro perdeu o controle e caiu por uma ribanceira. E ele conseguiu se soltar, E deixou o pai. mas o pai ficou ali dentro, ele tentou soltar o pai, mas o carro estava começando a pegar fogo, o pai estava desacordado. Ai, que pena. Ele não conseguiu, e aí Nossa. o carro pegou fogo e ele ficou desacordado do lado do carro ali e tal, até que ele foi levado para uma ambulância. E aí, no hospital, as pessoas estavam encostando nele, e porque ele ainda tinha dúvida na cabeça. Ah, sim, né? Você viveu uma mentira durante 17 anos, né? E aí ele teve a primeira ereção, tá, meninas? Primeiro toque, né? E ai, só merda. Ele levou, tipo, ali bem uma semana pra se recuperar, voltar pra casa e tal. Voltou pra casa, né? A comunidade inteira, que dó desse menino. Era só ele e o pai, né? Tadinho. Vamos dar um dinheirinho pra ele, vamos fazer uma coisa pra ele se manter e tal. Daí levaram ele pra casa, ele vai agradecer, falou, não, eu vou ficar bem sozinho, pode ficar tranquilo. Primeira coisa que ele fez foi ir até
o galpão onde estava a garota e falou que era realmente mentira e que o pai dele tinha morrido. Ah, jura? E daí ela, super feliz, falou: puta que pariu, você pode me libertar agora. Vai ser foda isso, cara. Você vai me Como que ele vai libertar ela? E aí vai falar que realmente ele foi um cara horrível, que ele me manteve sequestrada, não sei o quê. Você vai ter tua vida livre dele, eu vou ter minha vida livre dele, vai dar tudo certo. E aí ele falou: não. Certíssimo. Ela ficou puta. Certíssimo. Mas na cabeça dele, ele falava: não, eu não sou meu pai, né? Não vou fazer nenhum mal pra ela. Eu só vou manter ela presa pela minha segurança. Pela minha segurança, né? Porque se iam descobrir que ele era cúmplice, ou, tipo, talvez ele não quisesse, assim, que as pessoas acreditassem que ele era tão burro. Né? A ponto de ter acreditado tanto tempo nessas mentiras do pai. Olha, a gente esconde nossa burrice, não nego. Então ele resolveu esconder a burrice dele com a menina lá. Só que daí, né, meninas, ele tinha tido a primeira ereção dele. Daí ele começou a ficar um pouco curioso com a tal da Lindy ali. Mas ele não é o pai dele. Ele não é o pai dele. E então os dois começaram ali a conversar, ele foi insistindo, foi levando cada vez mais agrados para ela, tirou a corrente dela, né, deixou ela transitar livre pelo galpão, mas ele trancava o galpão, obviamente. E então, tipo, começou a desenvolver uma amizade ali, porque coitada da menina, não tinha mais nada. Então ele estava sendo gentil com ela, é meio aquela, né, síndrome do Estocolmo, né? Não tô apanhando, ele não tá me fazendo mal, ele tá me trazendo as paradas que eu preciso, então beleza, fechou. E aí ela começou, né, ficar um pouco mais, se sentir um pouco mais afeiçoada ali por ele, e ele começou a contar. Era o único pessoa que era o único elo que ela tinha, né? E realmente tratava ela com humanidade, que era algo muito diferente do que o pai dele fazia, né? Porque o tesão não faz. Porque o tesão não faz, né? A menina também teve a primeira ereção dela. Não, o tesão da parte dele, né? Tipo, o que o tesão não faz. O bicho foi trabalhando, virou gente, foi educado com uma mulher, não chutou a barriga dela, tudo por causa de uma ereção. A ereção salva vidas. Ereção salva vidas. E então, né, vida vai, vida vem, leva, tá, rolou. Os dois, né, viraram um item ali, um casal. Ele não era o pai dele, né, então foi tudo consensual, meninas. E aí ela acabou engravidando e ela ficou super feliz com a gravidez dela. Não, é impossível isso ser realidade, pô. Porque ela, né, ela tava esperando mesmo ter ali uma companhia, ter uma coisa, tipo, beleza. Isso é filme com certeza, é impossível isso ser realidade. Não tem como, velho. E daí ele que feliz, eu vou ter uma boneca pra brincar no meu cativeiro. E daí ele falando que ele não queria ter a criança, não queria ter a criança, não queria ter a criança. Deixa eu falar. Este homem não aprendeu nada durante a vida dele. O seu pai não lhe ensinou nada. Mas algo que nasce dentro de nós. É fugir quando a mulher está. O pai dele não fugiu, né? O pai dele manteve. Ele fugiu com a criança, inclusive. Não fugiu, ele pediu pra chutar a barriga. Expulsa essa porra. Nossa, cara, pesado isso. Mas então, daí eu sei que a menina foi lá, pariu, né? Aí tava super cansada, ele tava junto o tempo todo, super amoroso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela pariu, ela dormiu, né? Depois ele falou, descansa, você tá muito cansado. Ele catou a neném e desovou a neném. Mas, cara, no começo você falou que eram 2 corpos. Já teve 2 corpos nessa história. Agora tem o terceiro. 2 corpos? Tipo, que ele tinha 2 homicídios. Não tem nenhum homicídio nessa história. Uma pessoa afogada. Ah, é verdade, a pessoa afogada. O pai. E um bebê. São 3. Mas o bebê não foi morto, ele foi abandonado na porta de uma igreja. Ah, que bonitinho. Fofo, né? Fofo. Podia ter colocado um cativeirinho também. Do tamanho dela, assim. A prova de gritos. Enfim. Voltou. Além de revoltadíssima. Chutou, bateu nele. Mas ele não bateu nela, porque ele não era o pai. É um homem de respeito, eu diria. Ficou muito tempo sem falar com ele, mas aí depois de um tempo as coisas meio que voltaram, tal. Ele explicou que ele não tinha dinheiro para manter a criança, para manter todo mundo.
E aí ela, Solução de né, problemas. solução. Daí ela falava que ela podia trabalhar, mas daí, né, ele ainda achando que ela estava tentando achar justificativas para Pra sair do abandonar lugar. ele, né? Aham. Foi evoluindo esse relacionamento dos dois. Ele parou de trancar a porta do galpão. Ela foi, na verdade, morar com ele ali dentro da casa, apesar dela se sentir incômoda e querer dormir no balcão na maior parte das noites, porque ela tinha medo de ver pessoas, ela tinha medo de tudo, ela não queria mais ninguém, ela só queria mesmo o Peter. Assim, não quero ver ninguém, né? Me protege. Então, toda vez que alguém na residência comprar alguma das hortas dele lá, ela se trancava no galpão e ela ficava por lá. Teve um dia que ele chegou, ele foi levar flores para ela e ela começou a passar muito mal. E passar muito mal mesmo, e sentindo muita dor, muita dor, muita dor, e desmaiou. E aí ele pensou, cara, essa é a única pessoa que eu tenho no mundo. O que que eu faço agora? Eu Deixa eu morrer, vou. ué. Não, eu vou levar ela pro hospital e foda-se as consequências, entendeu? Vão descobrir que ela é a menina desaparecida. Cara, que nojento. O amigo, por ter um pênis, ele deixou morrer. Agora a mulher só desmaiou, nem estava se afogando. Só desmaiou. Ele falou, eu vou me arriscar por ela. Caralho, velho. O homem tem que acabar mesmo. O homem tem que acabar, né? Pensa com o pinto. E daí ele foi dirigindo com ela no carro e falando vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas daí quando ele estava chegando próximo do hospital, ele viu que ela já tinha parado de reagir e que de fato ela tinha morrido. Ela morreu de apendicite. Que aleatório. Estourou o apendicite. Estourou o É apêndice minha mãe e também. não... Então. E aí o que que ele fez? Qual que foi o raciocínio lógico dele? Eu vou jogá-la no rio. Eu faria o A mesmo. mulher que eu amo, Eu faria o mesmo. né? Já Mãe da deu minha... tudo errado mesmo? Vou fazer mais o quê? Agora vou foder com a minha vida? Não. Ainda escolheria melhor o lugar. Não teve o palhaço lá que colocava dentro da casa? Eu ia colocando na parede. Ia reformando. O palhaço fogo, tá? Pra quem perdeu a referência, o cara estava construindo sua casa com corpos. E quando ficou lotado, ele começou a jogar no rio. Exato, não tinha mais espaço, Esse né, só gente? inverteu. A fundação da casa estava pronta. O que Tava que ele vai pronto. fazer? Realmente, ele já concluiu o objetivo, né? Agora o rio é que está precisando. Perfeito. Bom, ele sozinho, né? Coitado, pobre da vida, desesperado. Ele resolveu criar. O que será que aconteceu com a minha mãe e com a minha irmã? E aí ele descobriu que a irmã dele ainda estava viva. Que a mãe dele não, a mãe dele, na verdade, tinha tirado a própria vida. E aí ele resolve mandar um presente por correio para a irmã dele. A que ele tinha chutado enquanto ela estava na barriga. É. Ele mandou um ursinho de pelúcia que ele tirou dela quando ela era criança. Pô, mas é foda, ele não. Ele tava totalmente deturpado a mente dele já. Não, ele tava maluco, né? Porque junto com esse urso aí de merda, que ele roubou de uma criança de 4 anos, Roubaria também, foda-se. né? Ele mandou junto um teste de DNA. Do nada, você recebendo na tua casa. Não, e daí ele mandou uma carta, né? Falando, olha, eu sou seu irmão, se você duvida que eu sou seu irmão, aqui tá meu DNA. Ele mandou, tipo, naqueles tubinhos assim, né? Daí ele manda testar, não sei o quê. Daí ela testou e ela viu que realmente. E aí os dois começaram a se corresponder, né? Porque ela também teve uma infância super cagada, né? Ela foi adotada, até ela lembrar de tudo que tinha acontecido na vida dela. Foi destravando esses traumas aí, coisas que ela realmente não lembrava, porque até então a vida dela era um blur, antes dela ter sido adotada. E aí ela foi destravando essas memórias com terapia e tudo mais. Deu aí o DNA, tudo certo, ele foi lá, visitou ela. Os dois se conheceram, só que daí o teste de DNA revelou outra coisa. Sabe esses testes que a gente faz e que a gente deixa público ali? Ela acabou descobrindo que ele tinha uma filha e ele mentiu pra ela, ele falou que ele não tinha ninguém. A filha que ele deixou na porta da igreja. Nossa, mas caralho. Isso. Porra, ele devia ter enterrado a criança mesmo, né? Mó incompetente. Mãe Porra, incompetente. caralho, Nossa, eu nem tinha feito o link. Eu falei, não, ele tem uma filha, mas essa filha morreu. E daí, quando ela descobriu isso, ela foi questionar. E daí ele
Falou, não, eu vou te contar tudo, fica tranquila, não sei o quê. E ela começou a ficar desesperada, e aí uma galera começou a ir atrás dele, porque daí o DNA dele já tava ali, entendeu? Público, né? Ele se expôs. E a menina agora queria conhecer a história dela. E aí, o corpo que encontraram lá, né? Tinha o DNA da menina também. Ah, que corpo? Da mãe dela, que morreu de apendicite, que ele jogou no rio. Tinha encontrado ela, fizeram um teste de DNA, descobriram que era a menina que estava desaparecida desde que ela tinha 14 anos. Não, calma, que agora já bugou a minha cabeça. Aqueles sequestraram também e que morreu de apendicite era uma irmã dele. Então você. Não era irmã dele. Ela foi a sequestrada, que Ah, teve tá, o tá, 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 romance tá. com ele e eles Era o dois DNA dos tiveram uma dois, do filha. filho, tá. Isso, daí tinha o DNA Foram dos linkando, dois, daí tá. foram linkando as coisas. Nossa, burrão, hein? Tá. E daí todo mundo começou a ficar muito tipo, cara, e agora? O que tá rolando? O que tá acontecendo? Daí a irmã dele também começou a ficar super puta e falou: não, cara, Só agora. você me deve uma resposta, não, porque até então eu não sabia de nada, entendeu? É tipo, ah, não, nosso pai era um monstro, ai, coitado de mim, a gente tem isso em comum. Ai, nossa, ele nunca contou pra ela que ele chutou ela enquanto ela tava na barriga da mãe, entendeu? Tipo, as coisas que ele fez quando pequenininho, ele não contou nada das merdas que ele fez. Mas aí só, tipo, o tanto que eu sofri, porque meu pai, né, também me mantinha em cativeiro, era diferente do seu, não sei o quê. E daí ela tava se sentindo super acolhida, super feliz, e ele também tava, né, de certa forma, porque tinha ali o grau de parentesco. E daí rolou isso, né? Entraram em contato com ela para perguntar sobre o tal do irmão. E aí ele foi confrontado e ela, puta, falou, tipo, até amanhã você me dá uma resposta, ou então você sai da minha casa. Ela Ah, eles já tinham se encontrado Eles já. já tinham se encontrado e ele tava ficando na casa dela. Ele foi lá para conhecer ela pessoalmente, né? Ela acorda um dia e ele simplesmente tinha desaparecido. E junto com ele, o tal do ursinho. Ainda Que ele bem. tinha roubado dela quando ela tinha 4 anos. Ainda Ele bem. roubou de novo. Ainda bem. Ele podia ter feito coisas muito piores. E ele segue foragido até hoje. É mentira essa história, é impossível essa história ser real. Não fala ainda, mas, porra, se ele tivesse sido pego, tudo bem, mas ele tava foragido ainda, porra. Ele tá foragido até hoje. Porra, não fode, velho. A Interpol, ele é um dos 10 mais procurados, eu acho. Cara, tem muita coisa, tipo, que me lembrou muitos filmes nessa história. Ou séries, né? De coisas reais, eu já nem sei mais. Mas tava, tipo, tudo bem enquanto ele sequestrou. Enquanto ele sequestrou. Não, até a parte do sequestro das duas ali, da mulher com a filha. Aí podia ser real, porque eu acho que tem um caso desse de uma que foge, que consegue fugir, eu acho. Tem vários, na verdade. Só que daí a mulher morre, né? Morre depois, né? Mas assim, entra alguém na casa. Quem que entrou na casa deles? Ele começa a gritar. Quem que entrou na casa da... Quando ele era pequeno, É. foram ladrões, eles entraram pra roubar. Ah, tá. Tá, foram ladrões. Foi uma sorte do caralho também, né? Quando é pra ser assaltado. Putz. Mas eu não sei, não saberia dizer qual. Tem muito. É que não pode ser um filme, porque é muito longa essa história, nunca seria contada num filme. É muito longa. Foram anos, né? Foi tipo de 80 até 2019, que foi quando ele deu no pé de novo. Você pode misturar coisas que aconteceram com coisas fictícias? Eu acho que eu já perguntei isso, mas. Já, mas não. Você não mistura, né? Sou íntegro. Se você não mistura, isso daí tem que ser realidade, então. Porque, assim, tem muita coisa de realidade aí pra você ter transformado em ficção esse negócio. Mas é muita tristeza eu dizer isso, mas eu acho que é a realidade. Eu já vi casos assim, não sei se você já me mostrou, mas eu já vi muitos casos assim. Não, o caso daquele pai que mantinha a própria filha em cativeiro no alçapão da casa. E falando que ela tinha fugido com um culto e teve 6 filhos com ela. Mas aí me lembra o Homem das Trevas, eu acho. Não, é o tal do... Esse foi o problema, que essa história aí teve um momento que ela tava me lembrando muito o Homem das Trevas, só que no Homem das Trevas ele não tem filho, né? E tem a questão dos ladrões também. Nossa, será que pode ser isso?
Porque pode ser ficção e você pegou a história e foi, tipo, não compactando ela, né? Compacto... Compactuando. Compactuando com a história, não. Porque, Compactando? ó, não foi compactando também, é outra palavra, só não sei. Mas um Homem das Trevas é um cara cego, você pode ter removido isso, né? Que é o plot do todo o filme. É um cara cego que ladrões jovens entram na casa. Só que ele desce o cacete nesses ladrões jovens, porque ele conhece a própria casa, mesmo sendo cego, blá blá blá. Isso é tipo Demolidor. Mas, só que tem outro plot. Só que daí, enquanto alguns dos ladrões conseguem escapar e fugir pro porão, eles encontram uma mulher lá, que tá sendo aprisionada. E esse Homem das Trevas, ele vai tendo filha, eu acho que ele tem filho ou filha com essa mulher aprisionada. Então tem, tipo, todos os elementos da sua história estão aí. Só que daí quando continuou, quando passou pra ele sequestrar outra, parece que é o 2. Que o 2 ele tem uma filha. Mas eu não assisti nenhum. Não, mas você não precisa ter assistido, você pode ter pego a história. Mas eu vou dizer que é a realidade, eu não vou imaginar que foi toda uma combinação de filmes do Homem das Trevas. Eu vou dizer que é a realidade, que o mundo é louco, porque esse cara já deve estar velho, já Ou ele morreu já também, né? morreu já decompôs já. Mas é a realidade essa história aí. É ficção. Baseado em quê? No livro A Estranha Sally Diamond, de Liz Nugget. Você estava lendo esse livro, né? Eu estava lendo esse livro, eu tentei fazer um segundo realidade ou ficção nele, só que daí, contando da perspectiva da Sally, você manjou qual que era. Aí eu contei da perspectiva do irmão dela. Não, mas peraí. O livro, ele é dividido de certa forma, assim. Sally, 1900 Não é a menina lá que enterrou a mãe? Não, que jogou o pai no lixo. Que jogou foi no lixo. Isso, o pai adotivo. Ah, ela fez isso? Ela fez isso. Ah, tá. Daí a gente não tem isso, né? Claro que não, porque é a perspectiva do irmão. Foi a perspectiva do irmão. Mas por que ela fez isso com o pai adotivo? Tá, gente, então. Vamos contar um pouquinho. Ah, não, é que você contou. Ah, não, vai, conta. Esse livro, ele conta a história, na verdade, da Sally Diamond. Tem ali que vai intercalando as narrativas a partir de certo momento, a narrativa dela com a do irmão dela. E isso passa a acontecer quando ela recebe o tal do ursinho de pelúcia, que ele manda para ela. E isso só aconteceu porque ela virou notícia internacional, porque ela era estranha, ela, né? Enfim, como o próprio nome já sugere. Ela foi adotada, né? Depois que toda essa desgraceira aconteceu com ela e com a mãe dela, pelo psiquiatra e pela psicóloga, que era um casal ali que atendiam ela, né? E a mãe. E a mãe acabou tirando a própria vida, né? Ali porque separaram as duas para ver como que ela ia reagir e ela reagiu dessa forma. Positivamente. Exatamente, porque ela tinha um apego emocional muito forte. Mas enfim, como eu disse, a vida dela foi sempre um blur, né? Antes dela ter sido adotada, ela lembra do primeiro aniversário dela sendo de 5 anos, ela não lembra de mais nada. E ela era muito literal, então talvez até estivesse no espectro pela questão de trauma e tudo mais. E o pai dela um dia falou brincando para ela: se quando eu morrer você me joga no lixo. E daí o que eles faziam com o lixo? Eles jogavam no incinerador e tacavam fogo. E foi exatamente isso que ela fez quando ela encontrou o pai dela morto na cama. Você roubou então. Eu não roubei. Você tá admitindo eu tive você me uma contou ideia a história, brilhante. Você me contou uma história, eu acertei, a gente excluiu pra não postar a sua humilhação. Que mentira, você que não quis. A gente excluiu pra não postar a sua humilhação. Você que não quis, porque tipo, eu mal comecei a contar a história, você já falar, eu sei qual que é. Sim, eu não quis te humilhar, né? Mas aqui agora você foi lá, você refez toda uma história. Você excluiu o fato de que ela jogou o pai no lixo. Esse fato era importantíssimo pra história, pra narrativa. Não, eu contei a perspectiva do Peter Gear. Sim, mas ele tem que saber, cara. Como que ele começou a entrar em contato? Descobriu? Nossa, canalha. Foi roubo.
claramente. Ele nunca vai admitir a derrota. Não, você sabe que eu já ganhei, só que eu não quis postar a humilhação. Eu perco Se você todos quer me os humilhar, áudios codificados. se você Quando quer eu me ganho, eu humilhar- roubo. Mentira, porque o que saiu essa semana eu não roubei. Eu acertei. Você nem sabia o nome da música. Eu não é o que eu tinha sabia, que mas falar. eu sabia qual que era a música. Inclusive, pra quem está ouvindo, aquele lá foi gravado sozinho, né? Foi. E eu não dei o nome da música. Não. O nome da música é um bônus aí pra quem coisa. É Monsters, do James Blunt. Então, pra quem ouviu, ficou na Pra curiosidade. quem coisa, né? Segundo Pra quem ele. coisa muito. É, Todo mundo aqui coisa. Quem tá ouvindo essa coisa tem que coisar. nem coisa. Porque já tá na idade de coisar. Espero que sim. Tem que tá, porque esses podcasts Você não é tá feito pra ouvindo isso. isso, não é pra vocês, não, gente. Então, coisem. E ao coisarem, ouçam essa música. Não ouçam, porque vocês vão chorar no meio, mas é muito boa. E assim, terminamos esse episódio com um roubo descarado. Mas tudo bem, assim, é a vida do homem, né? Perder pra mulher. Porque elas são, né, canalhas e monstros, né? Vadias nojentas. Cara, isso é muito coisa de livro. Não, então, no Vadias Nojentas você tava batendo muito na tecla. Eu falei, cara, isso é muito filme, Então, série. eu tentei aí. Mas é que não me veio na cabeça o livro. Porque daí eu pensei, puta, série sobre isso eu ia saber. Filme sobre isso é muito longo pra ser um filme. Daí no livro eu esqueci da existência de livro. Eu sou uma pessoa burra, sem cultura. Eu estou vendo meu Big Brother nesse exato momento. Nem tá passando. Será que acabou? Acabou, né? Ai, acho que acabou em abril. Ai, Acabou. Caralho, a gente tem que descobrir quem que foi o ganhador. eu nem sei quem que tava participando. Não, eu sei que a Graciane tava, mas. A Graciane? Ah, é verdade, Graciane dos ovos. A dos Eu ovos. sonhei, gente. Eu tive Com os um ovos sonho, da né, com os Graciane. ovos que ela comia 96 ovos. E eu ficava muito puta com ela. Mas é isso, gente. Fica esse ensinamento aí que mulher não presta. E que este coitado deste jovem estava apenas tentando viver o sonho americano. E ele não era o pai dele. E ele não era o pai dele. E detalhe que a história se passa na Irlanda e na Nova Zelândia, mas ele tava tentando viver o sonho americano. Nós, brasileiros, tentamos todos os dias viver o sonho americano. Obrigado pra quem ouviu. E aí, você acertou? Deixa aí nos comentários, gente. E eu sei que quero vocês vão saber. mentir porque vocês são mentirosos. A internet mente. E eu quero deixar um adendo. Eu queria falar que, graças ao feedback do nosso único ouvinte, que é o Elier, a gente resolveu manter os comentários no meio do monstrinho durante a narrativa, porque sim, eu também concordo com o que ele Comentários falou. pertinentes, obviamente. São pertinentes, dá uma quebrada ali. E eu também adaptei a forma de narrar para que eu não ficasse tão puta com ele quando ele fosse fazer alguma pergunta ou alguma coisa. Ela Então, adaptou, ela só tá num dia bom só. Daqui a 2 dias. eu que tenho ela... mania. ela tá num dia bom. Outro dia ela vai revirar os olhos. Quando É o eu período fértil. Então tá, é isso. Beijo! Beijo.